Todo mundo de olho ontem no Supremo Tribunal Federal e a frustração, né? Apenas o voto do relator Luiz Edson Fachin. Longo demais, né, Zé Paulo? Longo demais. Geralmente ele é derrotado na turma, né? Na turma... Tem sido voto vencido em muitas dessas decisões que livram a cara de político ladrão, né? E foi o caso do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, que foi beneficiado por uma decisão que ninguém entendeu, né? Poucos entenderam, até porque não há previsão legal para esse entendimento adotado pela segunda turma. Ficou parecendo mesmo uma armação ali, o início de uma armação para melar de uma vez por todas a Operação Lava Jato. Agora, o Supremo Tribunal Federal, quando a gente acha que o Brasil já produziu todos os motivos possíveis para nos envergonhar lá fora, né, envergonhar perante o mundo e até perante nós mesmos, né, eu vi ontem a decisão do Supremo Tribunal Federal ontem, oficializando a bigamia, é um caso impressionante, né? Quando a decisão, que já está de 5-3, né? Está suspensa, o julgamento foi suspenso, mas já está 5-3, há uma tendência clara ali nessa direção, em que é uma decisão que reconhece o direito do amante ou da amante à pensão. Isso foi movido por um sujeito que entrou na justiça. Ele era o amante, ele era o Ricardão, entrou na justiça pugnando pelo direito de ganhar uma pensão alimentícia por ter sido amante, ter sido o Ricardão. É o triunfo de uma hipocrisia que é rara de se ver. Quer dizer, os dois julgamentos foram suspensos, né? Esse aí é que você se refere, né? Sobre a pensão do beneficiário que morre e dividir entre família e amante, e o outro, né, que é o mais importante para nós aí, que é o pedido de habeas corpus em favor agora de um outro réu, né? O ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira. O Procurador-Geral da República interino, até hoje, né, porque hoje assume o Augusto Aras, o Alcides Martins, lembrou que se o Supremo aplicar a decisão para todos os réus, como aconteceu com Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, 143 das 162 sentenças da Lava Jato serão anuladas. Possui o potencial de afetar milhares de condenações penais referentes a uma míriade de crimes, e não apenas aos que são usualmente objeto da operação chamada Lava Jato. Até mesmo condenações transitadas em julgado podem, em tese, ser impactadas pela via da revisão criminal. O ponto mais importante do relatório do ministro Luiz Edson Fachin foi esse aqui, quando ele fala a respeito das delações. A colaboração premiada não constitui prova em si, mas meio de obtenção de prova. Não há, na lei brasileira, norma ou regra expressa que sustente a tese nesse viés. Interessante esse ponto aí do relatório dele, porque ele é a favor de que a delação não tenha essa relação tão decisiva em relação ao julgamento. Isso. Então, foi muito, muito bom esse ponto aí. Ele diz que é relativa a importância da delação. Né? O que ele diz é o seguinte: não dá para você colocar o delator no polo da acusação, porque ele é um acusado. Apesar de ter feito um acordo com a acusação, ele continua figurando no polo do acusado. Por isso, o prazo para ele apresentar as suas manifestações finais para o julgamento tem que ser o prazo dos demais réus do processo. É isso que o ministro Fachin diz em linhas gerais. E outro ponto importante: não é preciso só levantar o dedo para pedir o prejuízo, é preciso apontar o prejuízo. Falar, eu tive prejuízo porque eu recebi eu tive que entregar as minhas manifestações no mesmo prazo dos demais réus. Não, mas você tem que falar qual foi o seu prejuízo nisso. Por que você foi prejudicado nisso se todas as provas do processo estavam disponíveis para todo mundo no mesmo momento? É que nessa fase, né, Pedro, é bom esclarecer, não é possível, nas alegações finais, já não são aceitas
novas provas, Isso. né? Então, não dá assim, para trazer fato novo, né? O prejuízo é muito discutível, né? Eu acho tecnicamente esse um ótimo debate do ponto de vista jurídico, de quem não entende do assunto, como é meu caso e a maior parte da população, por exemplo, porque você sai convencido a partir do momento em que determinado ministro apresenta os seus argumentos. Ontem o ministro Edson Fachin apresentou bons argumentos para convencer aqueles que eventualmente tenham dúvidas a respeito da doutrina a ser seguida, assim como os outros ministros também têm bons argumentos, não é? Afinal de contas, a delação premiada por si só não serve para condenar ninguém. Lembrou ontem o ministro Edson Fachin. Por outro lado, sem a delação premiada, você não chega às provas supostamente encontradas para sustentar a condenação de alguém. E esse alguém condenado não pode ser tratado da mesma maneira, na mesma condição de um outro réu que firmou um acordo com a justiça e teve sua pena abatida exatamente por dedurar alguém, por delatar alguém. Então, eu acho um debate jurídico bastante interessante. Eu queria lembrar que na segunda turma, o Fachin, ele geralmente é vencedor, né? Ele perdeu agora e perdeu com a mudança de lado surpreendente da Carmen Lúcia, que sempre acompanhou o ministro Fachin. Então, eu acho que... O que o Zé Paulo e o Cláudio estavam lembrando, Rafael, é que quando a ministra Carmen não estava na segunda turma, estava o Dias Toffoli, ele era... Mas no plenário, vamos nos lembrar aqui que no plenário, sempre que houve voto, a ministra Carmen Lúcia invariavelmente acompanhou a Operação Lava Jato. Por isso é que me chama a atenção o fato de ela ter mudado, e ela deixou bastante claro que aquele voto era restrito ao caso do Bendini, que qualquer ampliação do entendimento deveria ser jogado para o plenário, tanto é assim que nós estamos no plenário agora. Agora, eu acho que é preciso tomar cuidado ao dizer que o Supremo está querendo soltar todo mundo, porque aí a gente coloca em dúvida o Supremo inteiro. Quer dizer, qual é o argumento para mudança de entendimento da ministra Carmen Lúcia, por exemplo? E essa a gente não pode confiar. É todo mundo, mas soltando um acaba beneficiando vários, né? Não, sim, e a tendência é da segunda turma, né? Disso, eu acho que eles têm consciência disso. Tem consciência disso. Agora, o que é que motiva... O que eu pergunto, a minha dúvida é a seguinte: o que é que motiva, por exemplo, a compreensão sobre esse assunto da ministra Carmen Lúcia? É vontade de soltar bandido? Ou há um ponto jurídico a ser discutido? Não, há, sem sombra de dúvida que há um ponto jurídico a ser discutido. São, como você disse, são bons argumentos dos dois lados. Eu não acho que nenhum dos ministros, e a gente não tem nenhuma suspeita aqui, para levantar essa hipótese de que pode haver um outro motivo que não o jurídico influenciando nesse julgamento. O que nós temos, né, Pedro, é um histórico da segunda turma nesse sentido, né? A segunda turma, não é o Supremo do maneira geral, mas na segunda turma tem anulado processos, tem arquivado processos, tem soltado presos, esse é o comportamento padrão da segunda turma. Isso já foi mais equilibrado, mas agora tem ali um certo desequilíbrio. Tem ali dois ministros que, enfim, se apresentam como garantistas, que são o Lewandowski e o Gilmar Mendes, que eles têm uma posição mesmo, sabe... Se tiver uma mínima dúvida, eles soltam o cara. Eu acho terrível quando uma turma se aproveita de uma situação como essa para fazer julgamentos, né? O ideal mesmo é esse tipo de tese, que é uma coisa nova, não está na lei. Que vá para o plenário. Como disse o professor Delfim Neto aqui na segunda-feira, é isso que vai dar segurança jurídica. Porque se o plenário decidir contrário ao que eu acho, aqui o que você acha... Pouco importa, é uma decisão do plenário do Supremo. Vezes nem o plenário, né, Pedro? Basta ver o que eles estão fazendo com a segunda instância, né? Hora decidem que vale, hora decidem que não vale, depois decidem que vão voltar ao assunto. O ministro Gilmar Mendes acha que sim, depois acha que não. Talvez, pode ser, quem sabe, vamos ver de novo em outubro. Às vezes nem o plenário garante segurança jurídica, né? Mas é o melhor que nós temos por um momento, né?